Paz e bem. Meu nome é Maria Antônia. Este é o canal Paixão pela Palavra. E nós estamos no mês da Bíblia. Carta aos Gálatas. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Curtam, compartilhem e comentem o nosso canal, o canal das Escrituras Sagradas. Nós vamos ver hoje, é a última parte da introdução, temas teológicos. Para entender os temas teológicos e suas consequências antropológicas e pastorais, é preciso compreender o porquê desta epístola. Por causa da divisão e da desunião criadas pelo judeu cristãos judaizantes nas comunidades da Galácia, que tinham sido evangelizadas por Paulo. Por isso, ele escreveu a Carta da Unidade. Diante disso, podemos entender melhor a teologia apresentada pelo apóstolo. Pai. Quando Paulo recebeu a revelação de Damasco, vemos isso em Atos, capítulo 9, versículo do 1 ao 19. Tornando-se apóstolo, recebeu-a também do Pai, que ressuscitou Jesus. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Aqui se tem a presença que envia, aquele que é a origem de toda missão apostólica. Envia-o juntamente com o Filho, em missão divina. Jesus Cristo. Toda unidade só pode acontecer em torno dele. A Carta aos Gálatas é um grito cristológico, em que se percebe Paulo transpirando Jesus Cristo pelos poros. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Espírito Santo. É o Espírito Santo que liberta. Gálatas, capítulo 5, versículo do 16 ao 25. Faz seu campo de ação nas comunidades e as encaminham. Unidade eclesiológica. Era o fundamento de toda evangelização aos gentios. Para clarear o projeto, Paulo e alguns de seu grupo buscaram a unidade em Jerusalém, junto às colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, diante da crise de Antioquia provocada pelos vindos da parte de Tiago. E ele agiu energicamente contra Cefas, Barnabé e outros. No hino batismal, Gálatas, capítulo 3, versículo 28d, ele afirma que todos vós sois um só em Cristo. Fé. O problema surgiu quando o evangelho se abriu para os gentios, pagãos e estrangeiros. E esses aderiram às comunidades cristãs. Os cristãos vindo do judaísmo tiveram dificuldades para aceitar os gentios, querendo impor as leis mosaicas a eles. O tema da fé em Jesus Cristo é o ápice da teologia de Paulo. A fé é a adesão total a Jesus Cristo. Justificação pela fé. Deus justifica, torna justo e declara justo o ser humano para que ele transforme este mundo injusto que o
desumaniza. A justificação pela fé é uma boa nova para os gentios, escravos e mulheres. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dentro do Império Romano, que oprimia, a justificação é proveniente da justiça de Deus, que afirma a vida. Negando-se a justiça e a liberdade, nega-se a Jesus Cristo. Espírito, carne. Paulo confrontou o binômio espírito-carne para que os gálatas compreendessem que a liberdade acontecia em uma existência conforme o Espírito de Deus. Se a carne significa uma força personificada que ia além das próprias forças humanas e é o sinônimo de instintos egoístas, o espírito é quem possibilita ao ser humano caminhar. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Na liberdade e no amor comunitário. Então, é só pelo Espírito Santo que caminhamos na liberdade e no amor comunitário a nossos irmãos. Evangelho é a boa nova. Paulo personalizou o conceito, identificando-o com Jesus Cristo. O Evangelho transformou totalmente o apóstolo e ele acreditava que poderia modificar a todos que o escutassem. As igrejas, eclésia, igreja, são a morada do Espírito Santo. Ele faz seu campo de ação nas comunidades. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25. E lembrando que temos a igreja templo, mas nós também somos a igreja de Cristo. Nós formamos essa igreja na unidade entre os cristãos e os nossos irmãos. Consequências antropológicas e pastorais. Abertura de fronteiras. Acabam-se os sectarismos. A teologia encarnada não pode suportar as diferenças que oprimem. O hino batismal é a proclamação das aberturas étnicas, religiosas e sociais. Igualitarismo. Todos e todas são imagem iguais em Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo do 26 ao 28. Diante das assimetrias romanas e da civilização grega desigual, a igualdade deveria ser a busca comunitária. A carta denunciou assimetrias intra-eclesiásticas, como o Grupo de Jerusalém, liderado por Tiago, que espionava, entre aspas, a atuação dos helenistas. Gálatas, capítulo 2, versículo do 2 ao 12. Liberdade. Gálatas, capítulo 3, versículo 28b e capítulo 5, versículo do 1 ao 13. É tão importante a compreensão desse conceito que alguns chamam a carta de Epístola da Liberdade. O grupo de falsos irmãos, entre aspas, no âmbito intra-eclesiástico, tentava reduzir à escravidão os evangelizadores dos gentios e procurava
espionar a liberdade em Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Em uma esfera mais ampla, a liberdade foi o grande grito contra o Império Romano, com seu modo de produção escravagista. Não há mais escravos ou livres. Gálatas, capítulo 3, versículo 28b. Nova criatura. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Essa é encarnada. Todas as dicomias, circuncisão, incircuncisão, lei, não lei, judeu, gentio, escravo, livre, homem, mulher, são superadas em Jesus Cristo. E aqui vamos dar uma parte. Às vezes, nós confundimos a liberdade em Jesus Cristo com a opressão ao irmão. Nós, às vezes, não acolhemos o próximo, não estendemos a mão ao erro dos nossos irmãos. Nós confundimos muito essa liberdade. Jesus nos faz livres para acolher o próximo. Jesus mesmo falou: mulher, ninguém te condenou, eu também te condeno. Se Jesus não condena, quem somos nós para condenar o próximo? Devemos respeitar nossa liberdade e a liberdade do próximo em Cristo. Chaves de leituras e perguntas para o mês da Bíblia. Apresentamos agora a principal porta de entrada da carta aos Gálatas, o hino batismal. É o hino que abre as fronteiras para o religioso, para as etnias, raças, para o social, para os homens e mulheres. Entrada principal, o hino batismal. Quem conhece as casas da zona rural do interior do Brasil sabe que elas têm várias portas de entrada. De qualquer lado que se chega é possível entrar. A carta aos Gálatas também é assim. Tem várias portas. Alguns gostam de entrar lendo-a do início ao fim. Outros preferem lê-la a partir da liberdade em Cristo. Há pessoas que entram pela proclamação da justificação pela fé. Outros ainda gostam de lê-la a partir da experiência de Jerusalém a favor dos étnicos, etc. A intenção desse texto base para o mês da Bíblia é apresentar uma entrada toda especial, que parece ser a porta mais importante da epístola. É uma entrada especial e fascinante, chama-se hino batismal. Está no centro da carta, Gálatas, capítulo 3, versículo do 26 ao 28. O texto diz assim: com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeus ou gregos, escravos ou livres, homens ou mulheres, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. No que diz respeito à construção textual, esse excerto está no centro da epístola. Gálatas, capítulo 1, versículo do 1 ao 6 e 18. Todas as argumentações do apóstolo são sintetizadas nele. Está também no meio da segunda parte.
Gálatas, capítulo 3, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, entre duas demonstrações escriturísticas. Este hino batismal é como o sol irradiando seus raios. Qualquer texto ou perícope da carta recebe as luzes do hino. Significa que esse pequeno texto resume tudo o que está escrito em toda a epístola e, ao mesmo tempo, se faz sentir por toda a carta. O projeto de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 28, vai e volta sem parar. Significa que qualquer outra perícope, por exemplo, o encontro de Jerusalém, Gálatas, capítulo 2, versículo do 1 ao 10, o desencontro de Antioquia, Gálatas, capítulo 2, versículo do 11 ao 14, as memórias de espírito, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25, é iluminada pelo hino batismal. Esse hino foi um programa de vida que ajudou o apóstolo na escritura da contundente carta aos Gálatas e no chamamento à conversão dos que abandonaram o verdadeiro evangelho. É necessário entender a história do hino batismal. Ele não foi elaborado por Paulo. Provavelmente, o hino havia sido redigido por comunidades cristãs anteriores ao apóstolo que celebravam a utopia de uma nova criatura. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Eram comunidades que tinham entre seus membros estrangeiros, escravos, mulheres. Quando Paulo conheceu e começou a celebrá-lo com suas comunidades, deve ter se impressionado com ele. Tanto que tal hino foi reescrito em 1 Coríntios, capítulo 12 e 13, em Romanos, capítulo 10, versículo 12, em uma comunidade pós-Paulo, a de Colossos, capítulo 3, versículo 11. O hino batismal, Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 28, foi um projeto que buscava uma possível sociedade desconhecida pelo Império Romano, pela civilização grega e pelo antigo Israel. Ele propõe, diferentemente dos romanos, gregos e judeus, a experiência da liberdade e da igualdade, a partir de uma visão de abertura de fronteiras para todos os lados. Era preciso superar as discriminações étnica, religiosa, social e cultural. A unidade em Jesus Cristo. A força do hino até hoje é exatamente a unidade em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo do 26 ao 28d. Por isso, no mês da Bíblia, ao serem feitas reflexões da carta aos Gálatas, será preciso ficar atento ao seguinte: toda perícope de qualquer um dos 6 capítulos sempre precisa ser entendida tendo diante dos olhos o hino batismal, ou seja, ao refletir e ao meditar, ao fazer a leitura orante de qualquer parte da carta, é bom se perguntar, pessoal ou comunitariamente, sobre a unidade em Cristo Jesus. Porque todos são filhos de Deus e batizados. É preciso interrogar já que são revestidos
de Cristo, como atualmente é acolhido o estrangeiro, como é recebido o trabalhador, o desempregado, o escravo análogo, como é a relação entre homens e mulheres em um tempo no qual o patriarcalismo ainda é forte e desumano. Por quê? Porque todos, precisamente todos, são um só em Jesus Cristo. Estrutura da carta aos Gálatas. A parte 1. O verdadeiro evangelho e os conflitos de Jerusalém e Antioquia. Gálatas, capítulo 1, versículo 2. Capítulos 1 e 2, perdão. Parte 2. Demonstração bíblica, a fé, a liberdade cristã, a unidade em Cristo, a abertura de fronteiras. Gálatas, capítulo 3 e 4 e capítulo 5, versículo 1. Parte 3. A vida no Espírito leva à abertura de fronteiras. Gálatas, capítulo 5, versículo 2, capítulo 6, versículo 10. Conclusão. Próprio punho. A conclusão foi feita do próprio punho do apóstolo Paulo. Mística da liberdade, nova criatura. Gálatas, capítulo 6, versículo do 11 ao 18. Primeiras perguntas para o mês da Bíblia. Palavra eclesial. Todo cristão é chamado a trabalhar pela unidade da igreja. Papa Francisco falou essa frase no dia 9/5/2020. Há 50 anos, de 1971 a 2021, comemora-se o mês da Bíblia. Setembro foi escolhido por causa da festa de São Jerônimo, que se celebra dia 30 de setembro. O que você sabe sobre esse santo e sobre a relação dele com a Bíblia? São Jerônimo traduziu a Bíblia. Nós temos hoje a Bíblia, mais conhecida como Vulgata, graças à tradução de São Jerônimo, que traduziu para o latim, para o grego, aí as editoras, traduziram para os outros países. Toda vez que se abre a Bíblia, vamos lembrar de invocar São Jerônimo. São Jerônimo, rogai por nós e agradecer toda a dedicação e amor que ele teve pelas Santas Escrituras. Nas décadas de 1970 e 1990, as celebrações eram efusivas e calorosas em quase todo o Brasil. Como podemos reavivar o ardor bíblico em nossas comunidades? Neste mês de setembro, refletiremos sobre a carta aos Gálatas, de acordo com o tema Unidade em torno de Jesus Cristo. Vamos apontar alguns fatores positivos da unidade eclesiológica entre nós. E assim nós terminamos a nossa introdução. E a partir da manhã, nós entraremos na carta aos Gálatas e vamos refletir como está a nossa relação com o Espírito Santo, como está a nossa relação com a Trindade Santa de Deus, como está a nossa relação com nossos irmãos, começando pela nossa casa, pelo nosso
lar. Temos a liberdade em Cristo. Respeitamos nossos irmãos. E quando eu falo nossos irmãos, todos, nossos irmãos separados, os estrangeiros, os migrantes, os emigrantes. Em toda cidade tem pessoas que vêm de toda parte do Brasil e do mundo. Nós respeitamos sua cultura, seu jeito de falar, sua crença, sua cor, sua sexualidade. Nós temos a liberdade em Cristo ou nós nos aprisionamos e aprisionamos o nosso irmão e não nos concentramos na liberdade do amor de Deus. Até o próximo vídeo, onde nós vamos entrar na carta aos Gálatas e vamos nos apaixonar pelo hino batismal. Por isso, sempre devemos ter paixão pela palavra.